Oi, gente, eu tô chegando aqui na TV Inova SC com um tema que tem se tornado cada vez mais presente na sociedade, revolucionando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Você já deve ter ouvido falar, inteligência artificial. E aí a gente fica se perguntando, e quando a gente une empreendedorismo feminino à inteligência artificial, o que acontece? Acontecem oportunidades sem precedentes para inovar, solucionar problemas complexos e impulsionar o progresso, acredite. E nada melhor que uma empreendedora especialista no assunto para trazer essa nova perspectiva para a gente. Seja muito bem-vinda, Ellie Guinter. Obrigada, Mariana. Temos que falar muito ainda sobre inteligência artificial, né? Sim, certamente. Precisamos falar e utilizar essa ferramenta. Depois a gente vai desenvolver aqui o assunto, né, Mariana? Mas fato é que não tem volta. Então, se alguém ainda está pensando se é só mais um hype, como a gente fala na tecnologia, se preciso mesmo estar atento a isso ou não, mulheres empreendedoras, sim, você precisa estar atenta e tem muita oportunidade, como a Mariana colocou, no uso dessa ferramenta. E se a gente mentalizar, né, pensar e lembrar que é uma ferramenta, o caminho se abre, digamos assim. Vamos fazer então uma definição para quem está vendo a gente e não aquela do chat, o que é inteligência artificial, mas para você, Ellen, uma especialista, o que é inteligência artificial hoje? A inteligência artificial é uma forma de a gente otimizar processos num primeiro momento bem básico, assim. Fora isso, ela nos permite enxergar coisas que sozinhos não conseguimos enxergar. E aí o pessoal pergunta, então a gente não vai mais precisar pensar? Na área acadêmica, né, fui professora de ensino superior durante muito tempo, os alunos falavam assim, que era na mesma época da internet, copiar e colar, como é ruim copiar e colar, e como é ruim usar o ChatGPT. Na verdade, a gente precisa usar com responsabilidade, acima de tudo, e não simplesmente substituir algo que a gente faz pelo robô, pela inteligência artificial. Então, resumindo, é uma ferramenta e ela está repleta de oportunidades para a gente conseguir produzir mais, fazer mais, entender mais os nossos clientes, conseguir otimizar processos e, acima de tudo, criar inteligência sobre essa plataforma, né? Esse é o meu entendimento. Quanto tempo você já está nessa estrada, olhando para esse horizonte, Ellen? Você já tem uma empresa nesse caminho? Conta para a gente um pouquinho a tua trajetória. Sim. Acompanhar tecnologia e gestão aí já vem desde a minha formação, né, de graduação. Eu sou administradora e segui minha carreira acadêmica também nessa área, mas sempre me instigou muito esse uso da tecnologia. Primeiro, ela nos amplia as possibilidades, na verdade. Então, e a inovação sempre tem alguma coisinha de tecnologia. Aqui a gente está usando a palavra tecnologia, que nem é exatamente a mais adequada, digamos assim, mas para a gente entender que esses dispositivos, softwares, robôs, elementos mesmo físicos, eles nos ajudam no nosso dia a dia. E esse é o foco. E isso sempre me chamou bastante atenção. E eu trabalhei já em várias empresas de tecnologia e admirava demais as soluções que os meninos normalmente criam. E com esse movimento do empreendedorismo feminino, inclusive do próprio Sebrae delas, né, de todo esse movimento, me fez conhecer mulheres empreendedoras que também conseguem aplicar a tecnologia nos seus negócios, sendo ou não da área. Então, comecei a observar esse movimento e entendi, e o meu foco é liderança, né? Na área da gestão, o meu foco é liderança. E eu vejo pesquisas e até o dia a dia mesmo das empresas, o líder ele está sempre sobrecarregado, ele está sempre, porque é natural, né? Ele está sempre com muitas coisas a fazer. E hoje em dia a gente tem uma demanda de saúde mental bastante grande. E 69% da saúde mental dos colaboradores é influenciada pela atitude do líder. E aí isso chacoalhou a mim assim, poxa, e quem que está olhando para isso? Como que a gente está ajudando os nossos líderes a serem melhores e a atender essas individualidades? A gente está todo com esse movimento de inclusão, inclusive nas empresas, mas a gente não exatamente capacita e dá ferramentas para esses líderes conseguirem acolher e usufruir até, e criar realização para a empresa e para esses colaboradores, né, no final das contas. Então, até tem o nosso slogan lá da Liderize, que é a empresa que eu criei para criar essa plataforma mesmo de apoio à liderança, que é a felicidade é o caminho e a felicidade é a trajetória ali, mas o resultado é que é
no final das contas, o que é desejado. Mas a gente só consegue chegar lá se, de fato, a gente colocar atenção nesse caminho de levar a saúde mental, de levar a felicidade e de ter realização para todo mundo. E você enfrentou, assim, perrengues aí também, né? Porque a gente está falando de um caminho que ainda está sendo desbravado, né? Que bom que você conseguiu encontrar, né, mulheres. Aqui no Sebrae Delas, né, na TV Inova, a gente também, seguidamente, traz a temática, né? Traz mulheres que possam inspirar, mas a gente sempre também fala desses desafios, né? Como é que é o teu desafio daí como empreendedora, né, no ramo e, enfim, como mulher empreendedora mesmo, assim? Sim. Antes da gente falar da inteligência artificial. Boa. O caminho do empreendedorismo feminino, ele acaba refletindo a cultura meio que está na sociedade mesmo, né? E querendo ou não, até as demandas que a gente tem sobre nós, mulheres empreendedoras, elas são diferentes de quando são homens e tal. As responsabilidades, muitas delas são partilhadas, mas nós temos todo um outro contexto feminino para lidar. E isso traz aí os seus desafios, né? E quando a gente encontra mais mulheres nessa linha, nessa pegada, a gente vê que a gente não está errada, que as nossas aflições, digamos assim, elas são comuns e trocar ideias sobre como cada uma enfrentou esses desafios é muito bom. Então, esses programas, participar de programas, estar em grupo, encontrar o seu, um lugar para pertencer, um grupo para chamar de seu é bem, bem importante. Eu, durante muito tempo, eu tendo a ficar na minha bolha, né? Assim, de estudo, eu gosto demais de estudar, gosto demais de investigar, de experimentar lá a ferramenta, entender sobre a própria tecnologia. E a minha tendência era ficar meio quietinha em casa e tal. Mas uma das coisas que fez muita diferença para eu conseguir até prosperar a ideia e entender onde ela se aplica e tudo mais, foi justamente escolher esses grupos, estar nesses grupos de mulheres que estão nessa mesma jornada. Sim. E isso faz toda a diferença daí. A gente sabe, né, que as mulheres têm uma potência, uma experiência que é única. Sim. E aí eu fico pensando como a inteligência artificial pode somar nessa equação e que resultado ela traria para a gente, Ellen? Por mais que agora, o que aconteceu? O ChatGPT, a gente reduz às vezes as coisas a ChatGPT, mas é porque ele que popularizou o uso da inteligência artificial. Ele levou a inteligência artificial, esses modelos, né, de inteligência generativa para todo mundo. E aí foi isso que gerou esse boom de interesse, de uso, de experimentação e tudo mais. Isso é maravilhoso, eu acho maravilhoso. Tecnologias boas, soluções boas, elas têm que chegar em todos os lugares, né? Elas têm que ser válido demais essa questão da acessibilidade a isso, né? Do acesso a isso. E ele popularizou, só que isso não é novo, na verdade, né? A gente já vê isso acontecendo, né? A própria internet das coisas que se fala, né? Que já vem lá de trás, que é as inteligências que nós temos embarcadas nos produtos, geladeiras, a própria Alexa, né? Que acho que é bastante... A gente já está usando de outras formas, né? Exatamente, resumindo é isso. E por que não trazer isso para mais perto de nós, dos nossos negócios aqui, né? Somos mulheres empreendedoras. Por que não encontrar o espaço e criar, né? Encontrar e criar esse espaço para colocar essa ferramenta no nosso dia a dia. Então, a otimização de processos é uma das tendências, né, mais profícuas, assim, mais intensas que as empresas estão vislumbrando para o uso da inteligência artificial similar ao ChatGPT, por exemplo. Sim. Então, e assim, Mariana, qual que é a moeda mais valiosa do nosso mundo todo hoje? Vamos ver se a gente chega num acordo aqui. Informação, que mais? Vamos lá. Devolvi a pergunta para a Mariana aqui agora. Que difícil. Não, o pessoal fala às vezes, recurso, dinheiro, mas hoje a gente até coloca bastante, e a saúde mental, de certa forma, está colocada em xeque por causa disso, é o tempo. Então, a informação, a gente tem muita informação. E o ser humano, ele quer estar informado, ele quer entender, ele quer saber o que vem para o futuro, ele quer ter controle, achar que tem controle sobre todas as coisas. E a informação vem nisso. Só que, como a gente tem esse volume imenso de informação que você trouxe,
acaba que se a gente não for inteligente no uso do nosso tempo, essa informação ela vai impedir a gente de andar, ela vai paralisar a gente. Então, o tempo ele é muito valioso hoje. E se a gente não olhar, agora eu vou sugerir um cenário aqui, se a gente não olhar para a inteligência artificial, a gente vai estar perdendo, resumindo assim, muita vida e muito tempo. Porque a gente não está olhando, mas outras pessoas estão olhando, os nossos concorrentes estão olhando, está todo mundo olhando. Então, assim, vamos passar da fase de resistência, de ceticismo. O negócio está aí, ele veio, ele chegou, e nos cabe usar com maestria, usar com sabedoria essa ferramenta. E de novo, adaptar, né? Personalizar. Justo. Ele é muito maleável. Essa ferramenta é muito maleável. Nós mesmos conseguimos programar a ferramenta para fazer o que a gente quer. E eu acho isso maravilhoso, de novo. Eu não depender, porque é isso, a gente fala estava falando do empreendedorismo feminino ali, dos desafios e tal. Nós temos mulheres desenvolvedoras de programas, né, de software e tudo mais, tecnologia, mas não é tão comum, a proporção é muito pequena. E eu vi a oportunidade nessa linha, assim, poxa, eu não domino programação. Hoje se fala bastante do low code, plataformas low code, que tem pouca programação feita, né? E a inteligência artificial, ela quase pode tornar a programação desnecessária. Aí o pessoal que vai ficar bravo comigo, o pessoal da tecnologia vai gritar nessa hora, mas é verdade. Não no sentido de dispensar 100%, mas de novo, possibilitar que alguns problemas sejam resolvidos de forma mais simples e autônoma. E isso, de novo, também é algo que eu admiro demais. A gente conseguir, com autonomia, pensar no problema, foi isso que eu fiz. Assim, o líder está sobrecarregado, ele precisa atender o seu pessoal, ele acaba se envolvendo com as tarefas, com a operação do dia a dia e esquece ou realmente não consegue colocar atenção em cada colaborador, na individualidade, na construção do alinhamento, na definição da direção, no engajamento, que se fala bastante. Mas, poxa, vamos dar condição para ele fazer isso também. E por que não a gente ter uma ferramenta que ajuda ele nesse processo? É quase como se fosse um assistente pessoal. Sim. Que diz para ele, essa pessoa, ela tem ali uma característica bastante específica, que a gente não precisa nominar, e quando você for falar com ela, você começa com uma abordagem diferente e tal, e pronto. E aí o líder consegue otimizar essa preparação, inclusive para uma reunião de feedback, alguma coisa assim. A gente fala bastante, né, sobre essa otimização de processos, em como o ChatGPT ou outra inteligência artificial nos ajuda com uma série de benefícios que daí a gente, quando fala em otimizar processos, a gente está falando em ter mais tempo, a gente está falando, né, em conseguir tarefas automatizadas, em desburocratizar alguns processos. Mas quais outros benefícios a gente poderia nominar aqui para a empreendedora que nos assiste, para que ela possa entender onde também pode se adaptar ao próprio negócio? Excelente. O passo inicial, se a gente for falar assim, é de fato você olhar para os gargalos que você tem hoje. Olha lá, a empreendedora está acostumada, quem é empresário está acostumado a ver onde que tem o nozinho lá, que está demorando mais do que devia, que está atrapalhando os resultados, vai por aí. Olha para esse nozinho e vê, será que, olhando para esse conjunto de tarefas, de processos que culmina, digamos assim, nesse nó, será que eu não consigo criar uma inteligência que desbloqueie esse processo? Ou será que esse nó, ele é humano mesmo? E aí a gente precisa capacitar, a gente precisa formar. E a gente falava um pouquinho antes aqui de começar esse papo, que a gente precisa também, e fica um alerta até, a gente precisa ajudar o nosso pessoal a usar a ferramenta. Então, a gente, no primeiro momento, se abre para ela, mas, assim, coloca os seus colaboradores para usar. Não cria tabu sobre inteligência artificial, sabe? Então, a gente tem o cérebro humano, ele é incrível, mas ele é limitado. A gente tem uma capacidade de processamento muito inferior do que esse tipo de inteligência. Até o próprio movimento anterior de grandes volumes de dados, quem consegue processar grandes volumes de dados não somos nós. São as tecnologias, são as ferramentas, os algoritmos e assim vai.
Mas quem ainda hoje toma a decisão somos nós. Então, tem um benefício bastante grande de olhar para esses dados e extrair inteligência, por exemplo, uma tomada de decisão mais sábia, mais apropriada. Por isso a gente fala da equação, né? Não é uma coisa ou outra, né? Eu estava até pensando que no fim do ano, um grande banco, fez uma propaganda onde a inteligência artificial fazia perguntas para os humanos. E daí queria também te entender, né, de escutar em relação a esse campo aí que você já está há muitos anos e segue, né, desbravando. Como que fica esse ranking? Porque me parece que muitas vezes a gente coloca ou e não é, né? O ranking humano e IA, né? Humano e inteligência artificial, né? Eu sou muito de dar a mão pro robozinho. Assim, dar a mão. E querendo ou não, trazer umas questões filosóficas aqui, claro, Mariana. Para reflexão, super importante, né? O pessoal fala assim, e não faltam filmes para nos desenhar futuros, né? Verdade. E não lia distopias, enfim, sobre como pode ser o desfecho do uso da tecnologia, dos robôs, da inteligência artificial. Em geral, eles são pessimistas, a gente não vê lá E é legal, porque eles fazem a gente pensar e levar a sério esse movimento, né? Mas a criatura jamais supera o criador. Quem que criou a inteligência artificial? Fomos nós. Então, assim, a gente não precisa ter receio, ter medo. O cara dá a mão. E, assim, é muito bom a gente ver, eu vejo, né? Que esse movimento da inteligência artificial ou da tecnologia, assim, né? Realmente superando todos os limites e todos os resultados até que a gente imaginava que ela alcançaria, como um convite para a gente encontrar a nossa própria humanidade. Eu admiro demais essa intenção que muitos de nós criamos, e isso tem a ver com o E que você trouxe. Então, assim, não é inteligência artificial ou humano. Não, dá a mão. E aí integra isso. E aí a nossa existência ela vai ficar muito mais rica e muito mais colorida no final das contas. Porque daí a gente vai, de fato, encontrar aquilo que é genuíno da nossa espécie, da nossa contribuição nessa vida que a gente ganhou de presente. E a gente tem aqui, né, a missão de fazer ela ser cada vez melhor. Fazer realmente o uso, né, de certa forma, como um aliado, né? Acho que é isso. Em 2024, a gente teve o Dallas Summit, né, um evento incrível, e lá tive a oportunidade de conversar com mulheres da tecnologia que me disseram, olha, hoje o meu melhor estagiário é a inteligência artificial, né? Então, assim, uso ele como meu estagiário, o meu aliado nas tarefas. Isso vai tirar o trabalho de alguém? Não necessariamente. Eu estou utilizando ele como um aliado. E aí aproveito, então, para te fazer uma pergunta, que 2025 está aí, novinho em folha, né? Tem muito momento aí que a gente ainda vai parar, né? Esses primeiros meses a gente já começa acelerado, mas é o tempo que a gente para, organiza, redireciona. Como que as mulheres empreendedoras podem incluir a inteligência artificial no seu negócio a partir de 2025? Qual seria aí um primeiro caminho, um primeiro degrau a subir? Primeiro, eu vejo que a atitude é de estar disposta a experimentar. Então, faça a experimentação. Não se perca no pensamento, será aqui, mas e se? Não, vai lá e experimenta. Vai lá e, né, se dispõe a usar a ferramenta. E mais do que isso, às vezes, você não precisa usar uma ferramenta crua, se você, às vezes, não tem tanto interesse ou tanta afinidade com isso. De novo, olhe para o seu negócio hoje. Mariana trouxe essa questão assim, estamos pensando, né, e querendo acelerar, mas acelerar certo. No início do ano é assim, né? Mas no final do ano o pessoal acelera de qualquer jeito. No início a gente pensa um pouquinho antes. Então aproveita esse momento até universal mesmo de pensar e de criar uma direção para você entender onde que o bicho está pegando no seu negócio. Inclusive usa lá pensei agora, usa lá o ChatGPT e pergunta onde você pode me ajudar a desbloquear esse meu processo aqui. Estou com um problema X. Que possibilidades que você me traz aqui para resolver esse problema? Começa assim, começa simples, básico, e você vai ver que tem bastante utilidade e que não tem medo nenhum, não tem segredo nenhum ali
nessa aproximação do humano com a máquina. E a troca, né, Ellen? Imagino que momentos como esse, né, que a gente está aqui na TV Inova SCC, trazendo a oportunidade de falar melhor do tema, com quem já está à frente, né, com quem já está um pouco mais adiante nessa estrada, pode nos trazer e nos ampliar também nos horizontes, né? Justo. Eu sou muito da filosofia do começar pequeno. As startups têm isso, né? Empreendedoras vão se conectar com essa ideia. A gente começa pequeno, pensando grande, mas acelera aí nesse caminho, justamente para conseguir realizar nossos sonhos, tá? Acima de tudo é isso. Nenhuma tecnologia deve superar ou vai superar esse movimento existencial mesmo de realização do ser humano. Então, de novo, não há nada a temer. E não tem volta também. Então, assim, quanto antes a gente começar, melhor. Ellen, muito obrigada pela conversa, né? Por nos abrir aí, colocar um farol nessa estrada que eu acho que todos nós vamos pisar cedo ou tarde. Excelente, muito obrigada aqui a todos e desejo sucesso aqui no programa. Muito bacana. Obrigada, um excelente 2025. É isso, gente, a gente termina um programa assim com a cabeça meio borbulhando, né? Com muitas ideias, porque ficou claro aqui, né? O empreendedorismo feminino e a inteligência artificial formam uma combinação poderosa que impulsiona, sim, o desenvolvimento econômico e social e também do seu negócio. É só explorar essa sinergia e você, mulher empreendedora, pode se destacar, pode criar soluções inovadoras e causar um impacto significativo na sua empresa e também na sua comunidade. Agora é colocar em prática. A gente se vê na semana que vem. Tchau!